O governo de Jair Bolsonaro acabou. Flávio Bolsonaro destruiu o governo do pai por conta desse relatório, desse problema envolvendo o COAF. E nós ficamos sabendo recentemente que Fabrício Queiroz, ex-assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, movimentou, na verdade, 7 milhões de reais nos últimos anos. E o Jornal Nacional, em reportagem, que o link está aqui na descrição do vídeo, reportagem recente, deu uma prévia de como vai ser o futuro para Flávio Bolsonaro e para Jair Bolsonaro. O Jornal Nacional mostrou que Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos em sua conta no valor de R$2.000 em apenas 5 dias. Alguns dias depois, Flávio Bolsonaro, em uma entrevista exclusiva para a Rede TV, que o link também está aqui na descrição do vídeo, justificou esses depósitos dizendo que era uma operação envolvendo a compra e venda de um imóvel, e ele até teria documentos para provar isso. Ele mostrou, levou lá alguns documentos, mas não deu mais detalhes, não deixou o Boris manusear esses documentos, não deixou esses documentos serem apresentados. E Flávio também criticou a ação do COAF, dizendo que seu sigilo bancário foi quebrado de modo ilegal. Entretanto, o COAF tem essa prerrogativa para comunicar ao Ministério Público sobre essas operações suspeitas envolvendo deputados. O link está aqui na descrição do vídeo sobre dessa reportagem, dessa entrevista coletiva. E hoje de manhã, Marco Antônio Villa, na Jovem Pan, comentou essa entrevista de Flávio Bolsonaro para Boris Casoy. E ele disse que tudo isso é muito esquisito, porque, na verdade, não é comum essas operações de compra e venda de imóveis serem feitas em dinheiro em espécie. E tudo isso mostra que os militares estavam certos. Os militares, eles diziam que quanto mais esse assunto se prolongasse, maior seria o desgaste para o governo. E agora nós estamos vendo que, de fato, isso gera um enorme desgaste. Toda notícia do COAF cria uma expectativa, uma ansiedade nos eleitores, na base de aliados, para que Flávio Bolsonaro apareça em público, dê uma entrevista, fale, dê uma justificativa plausível para esse caso. E nós percebemos que os assessores estão tentando blindar o Palácio do Planalto para evitar que esse assunto vire uma crise para Jair Bolsonaro. E é uma estratégia que eu falei para vocês que isso iria acontecer. Eles vão colocar a culpa na esfera privada de Flávio Bolsonaro. Só que eu não sei se essa estratégia vai ter o efeito necessário, porque Bolsonaro e seus filhos, eles são praticamente uma única entidade. Bolsonaro trouxe seus filhos para governarem junto com ele. Eles têm cargos ali, mesmo eles têm funções no governo, mesmo não tendo cargos específicos. E mesmo que esse assunto seja solucionado, nós também temos aquele problema envolvendo os depósitos, o depósito para a conta de Michele Bolsonaro. Então, por isso que esse assunto ganha repercussão nacional, porque envolve diretamente o presidente da República. E Flávio Bolsonaro, ao tirar esse assunto da esfera local do estado do Rio de Janeiro e levar para o STF, ele coloca esse assunto como sendo um assunto de irrelevância nacional. E você começa a perceber que existem alguns vazamentos de informação sendo realizados. E esse vazamento de informações é modus operandi de Sérgio Moro. Sérgio Moro se notabilizou por vazar diversas informações durante a Lava Jato. E Sérgio Moro tem uma preocupação com a sua imagem, com a sua reputação. Ele sabe que esse caso do COAF pode afetar a sua imagem. Sérgio Moro é uma pessoa muito jovem, que tem uma carreira grande ainda pela frente. E ele não quer que a sua reputação seja afetada por conta do COAF. Ele sabe que agora, como político, ele vai ser muito cobrado, ele vai ser muito pressionado, como já foi em um supermercado quando ele foi abordado por um manifestante que cobrava explicações pelo COAF. E ele pode muito bem se distanciar de Bolsonaro para preservar a sua imagem e permanecer ali realizando os seus projetos, tocando o seu ministério, porque Bolsonaro deu autonomia para Sérgio Moro fazer isso. Ele é um superministro. Só que todo esse assunto gera muito desconforto, gera muita ansiedade na base de eleitores, e essa base é frágil. E a síntese dessa fragilidade da base de eleitores é o MBL. O MBL apoiou o Bolsonaro, mas não foi um apoio muito contundente. Apoiou o Bolsonaro porque ele era um candidato anti-PT, porque também era o candidato mais viável da direita. E também eles foram muito pressionados por alguns youtubers para que dessem apoio a Bolsonaro. Só que o MBL, você tem que entender que ele surge no contexto da internet. É um contexto dos likes, das curtidas, do engajamento. Eles precisam fazer aquilo que os seus seguidores desejam, porque caso contrário vão perder apoio, vão perder seguidores. E esses números são muito importantes. E os seguidores querem que o MBL cobre Jair Bolsonaro. Então o MBL vai cobrar. E com isso, o Bolsonaro, que sempre navegou em águas tranquilas na internet, vai ter uma cobrança muito ferrenha pelo MBL num ambiente que Bolsonaro reinava em absoluto. Só que essa também é uma excelente oportunidade para o MBL para engrandecer o movimento, para engrandecer o seu nome. Porque mostra que, ao criticar Bolsonaro, o compromisso do MBL não é um compromisso com o partido político, mas sim um compromisso com a verdade, um compromisso com o país. Então eles podem mostrar, olha, nós criticamos o PT e agora criticamos Bolsonaro. E você pode falar, mas o MBL ele apoia a reforma da Previdência. Sim, ele pode apoiar muito bem a reforma da Previdência de Paulo Guedes e criticar o governo.
porque Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo, um erro estratégico gravíssimo, ao pessoalizar demais os ministérios. Bolsonaro deu rosto, deu nome, deu sobrenome para os ministérios, sendo que os ministérios precisam ficar o máximo possível burocratizados. E quando eu falo burocratizados, eu estou me referindo ao conceito inicial da palavra de impessoais. Só que Bolsonaro colocou o nome, rosto, sobrenome nos ministérios. Nós não temos um Ministério da Economia, nós temos um Ministério do Paulo Guedes. Nós não temos um Ministério da Justiça, nós temos um Ministério do Sérgio Moro. E com isso mostra que essas pessoas estão acima das organizações. Elas são mais poderosas do que as instituições. É como se o Ministério da Economia não sobrevivesse sem Paulo Guedes. Então isso, o Paulo Guedes tem um protagonismo muito grande, aumenta a sua importância e reduz a importância de Jair Bolsonaro. É como se o Paulo Guedes pudesse tocar o Ministério da Economia sem a participação de Bolsonaro. E nós temos aí uma outra ala importantíssima e de muita relevância no governo, que são os militares. Os militares enxergam no governo Bolsonaro uma oportunidade de reescrever a sua história política, de tentar apagar o histórico que eles têm com a ditadura militar, esse histórico negativo. Eles enxergam nesse governo essa oportunidade. Entretanto, o fracasso de Bolsonaro, principalmente o fracasso moral do governo Bolsonaro, irá afetar a reputação, irá afetar a imagem das Forças Armadas. E os militares não querem isso de jeito nenhum. Então você perceba que existe esse movimento. Como os militares estão ocupando diversos cargos no governo, eles podem muito bem tocar o governo desse lado, Paulo Guedes pode tocar aqui e Sérgio Moro também pode tocar desse outro lado. Então Bolsonaro vai ficar isolado e ele se torna uma figura meramente decorativa. Ele pode aparecer para o público, mas nos bastidores quem vai comandar são os militares, Sérgio Moro e Paulo Guedes. E para piorar a situação, todo esse enfraquecimento de Bolsonaro o deixa muito à mercê de negociações com o Congresso. Ele está na mão do Congresso, está na mão do Senado, ele vai ter que fazer a velha política. E os eleitores de Bolsonaro têm a esperança de que essa velha política não ocorra, que essa velha política seja algo do passado, seja algo do PT. Só que para governar, Bolsonaro vai ter que recorrer à velha política. O governo Bolsonaro acabou. Tanto que Bolsonaro vai para Davos, um evento internacional importantíssimo, a sua primeira participação internacional, na qual ele é protagonista, tem muita expectativa da participação de Bolsonaro em Davos, só que ele não vai dar entrevista coletiva, porque se ele for falar com a imprensa vai ter que responder sobre o COAF, e ele não tem o que falar. A sorte de Bolsonaro é que o general Mourão teve aquele problema com o filho dele, então isso teve que afastar Mourão um pouco dos holofotes, caso contrário ele estaria pronto. Resta saber se Bolsonaro vai continuar até o fim do seu governo ou se ele vai ser retirado para outra pessoa assumir. A prerrogativa já existe. Nós já temos aí, lembra daqueles problemas de financiamento da campanha que Bolsonaro teve? Nós já temos a prerrogativa, desculpa, para tirar Bolsonaro. Resta saber se Bolsonaro vai continuar, e aí o bastidor do governo, o bastidor do país vai ser comandado pelos militares, por Moro e por Guedes, e Bolsonaro ali como uma figura decorativa, ou se Bolsonaro vai de fato sair do governo. E toda essa situação é péssima para o país. É horrível nós passarmos por uma situação como essa. E é horrível por quê? Porque as pessoas votaram em Bolsonaro acreditando nesse discurso moralizador. É uma esperança das pessoas. Bolsonaro é a esperança das pessoas que a política pode ser diferente. E se Bolsonaro mostrar que de fato ele vai fazer a velha política, de que de fato tudo isso vai acontecer igual acontecia com os governos do PT, as pessoas vão perder as esperanças, e isso aconteceu de forma muito rápida. Toda essa crise do governo aconteceu com menos de um mês. Eu não sei se mesmo a retomada econômica vai salvar o governo Bolsonaro, porque como agora as coisas vão ter que andar mais ou menos em paralelo, vai ser a retomada econômica de Paulo Guedes, não vai ser a retomada do Bolsonaro. Então eu não sei se mesmo a retomada econômica pode salvar o governo Bolsonaro. Resta saber se ele vai continuar ou não como governo. E tudo isso, como eu falei, gera um impacto muito grande, uma imagem negativa da classe política. As pessoas podem perder as suas esperanças com a política, perder as suas esperanças com as instituições, o que seria péssimo para o nosso país. E é por isso que o governo Bolsonaro acabou. Eu mostrei para você a narrativa, todas as situações. Existe uma preocupação com a imagem dos militares, uma preocupação com o Sérgio Moro, e eles podem muito bem tocando o governo com o Bolsonaro apenas como uma figura decorativa. E também tem todo o problema da velha política que vai ter que negociar com o Congresso. É saber se Bolsonaro vai ser uma figura decorativa até o final do seu governo ou se ele vai ser retirado. E é por isso que eu disse para você que o governo acabou. Se você chegou até aqui, deixe os seus comentários. Tudo que eu falei, as reportagens, as entrevistas estão aqui na descrição do vídeo. Deixe seu comentário com as suas perspectivas, com as suas opiniões sobre o governo Jair Bolsonaro.
o que Bolsonaro pode fazer para tentar recuperar o seu governo, ou se de fato não tem mais salvação, não tem mais jeito, se Bolsonaro vai ser retirado ou se ele vai ser uma figura apenas decorativa. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe mais uma vez o seu comentário e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.